Julgue os itens a seguir acerca dos princípios constitucionais fundamentais. O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será considerado brasileiro nato, certo ou errado? Bom, a primeira coisa a analisar nesta questão é que é filho de um embaixador do Brasil em Paris, ele nasceu na França, a mãe é alemã e ele vai ser considerado brasileiro nato. Vamos ver o que fala a questão. O artigo 12 da Constituição Federal fala o seguinte: inciso 1, a linha B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, então pode ser um ou outro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, como ele é um filho de um embaixador do Brasil em Paris, ele estava a serviço da República Federativa do Brasil, então ele vai ser considerado brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha B. Então, a questão que eu devo marcar, nesse caso, devo marcar como certo. Mais uma questão. Paulo é estrangeiro, residente no Brasil há 19 anos ininterruptos, mas tem uma condenação criminal na justiça brasileira e pretende obter a sua naturalização como cidadão brasileiro, nos moldes da Constituição Federal, Paulo. Então, pessoal, a informação importante aqui é que ele vive no Brasil por 19 anos ininterruptos, mas ele tem uma condenação criminal na justiça brasileira. E ele pretende se naturalizar brasileiro. Ele pode ou não se naturalizar? Bom, aqui fala o seguinte, artigo 12, os naturalizados. Letra B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Então, nesse caso, como ele vive há 19 anos, ele poderia, em tese, se naturalizar. Mas não é só isso. E sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, pessoal, como ele tem condenação criminal, ele não pode se naturalizar. Então, a alternativa correta é a letra A. Não tem direito à naturalização, independentemente da sua nacionalidade de origem, uma vez que, embora preencha o requisito de tempo de residência do Brasil, não pode ter condenação criminal. Então, essa é a alternativa correta, letra A. Mais uma questão. Assinale a alternativa correta. Então, aqui ele traz o conceito de nação, cidadão, população e povo. E qual é o conceito correto? Bom, pessoal, a alternativa correta é o que diz o termo nação, que realmente significa um agrupamento humano homogêneo cujos membros, localizados em um território específico, são possuidores das mesmas tradições, costumes e ideais coletivos. A letra B está errada, uma vez que cidadão é o nacional, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, no gozo dos direitos políticos e participante da vida do Estado. Então, o cidadão é todo brasileiro que goza de direitos políticos. E a letra C está errada porque o termo população representa a totalidade de indivíduos que habitam em determinado território, ainda que ali estejam temporariamente, independentemente da nacionalidade. O povo, conjunto de nacionais, é que representa o conjunto de pessoas que se unem ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade. E a letra D também é falsa porque povo representa o conjunto de nacionais que compõe o elemento humano de um Estado. A união por meio de laços invisíveis, culturais, linguísticos e históricos é intitulada nação. Então, a alternativa correta, letra A. Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano, cujos membros fixados no território são ligados por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Mais uma questão. Beto e Pedro travaram intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão
possui direitos políticos. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que... Bom, pessoal, quando Beto diz que todo nacional que é necessariamente cidadão possui direitos políticos, ele faz uma afirmação certa ou errada? Errado, pessoal, porque nem todo cidadão, nem todo nacional é cidadão. Já que existem nacionais, por exemplo, uma criança nascida em território nacional é nacional, está aqui, mas ele não exerce direitos políticos, então ela não é cidadão. Estando Beto errado, já podemos descartar alternativas A e B. Por quê? Porque a letra A fala que Beto e Pedro estão totalmente corretos e Beto está totalmente correto. Então, a letra A e a letra B eu não posso marcar. Agora, Pedro fala o seguinte: só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Essa afirmação é correta, porque para ser cidadão ele tem que gozar de direitos políticos. Afinal, direitos políticos só serão exercidos pelos cidadãos e não por qualquer nacional. Desse modo, estando Pedro correto, podemos descartar as alternativas B, C e E. Por quê, pessoal? A letra B fala que Pedro está parcialmente correto. A letra C fala que Pedro é incorreto e a letra A fala que Pedro e Beto estão totalmente incorretos. Então só resta o que, pessoal? Só resta a letra D. Então Pedro está totalmente correto e Beto incorreto, pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Mais uma questão com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, Constituição Federal, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 88. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil, e durante a prestação desses serviços tiver um filho em território brasileiro, tal filho, conforme disposto na Constituição Federal, será brasileiro nato. Bom, pessoal, o primeiro caminho para reconhecer que o brasileiro é nato é o critério territorial. Então, nós temos 4 critérios. O primeiro critério é o critério territorial, que diz o seguinte, lá no artigo 12, inciso 1, fala o seguinte: são natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, o primeiro critério é: nasceu no Brasil, é brasileiro nato, independente se os pais são estrangeiros ou não. Porém, se os pais estrangeiros estiverem a serviço de seu país de origem, nesse caso, não será brasileiro nato. Então, essa é a exceção ao critério da territorialidade. Então, o critério territorial determina que será brasileiro nato um indivíduo que nascer no território nacional, independentemente da nacionalidade de seus pais. Deste modo, como regra, qualquer pessoa nascida em nosso território, pouco importando se os pais são nacionais ou estrangeiros, será considerada brasileira nata. O critério territorial comporta uma exceção, não sendo aplicado no seguinte caso: se o indivíduo nascer em nosso território, mas for filho de ambos pais estrangeiros e qualquer deles estiver no Brasil a serviço do país de origem, ele não receberá nossa nacionalidade originária. Bom, repare que ambos os pais são estrangeiros. Então, o pai é argentino e a mãe é canadense. Mas ambos estão em território nacional a serviço de um terceiro país, o Uruguai. Não é o país de origem deles. Não é o país nem da Argentina e nem canadense. E não a serviço do seu país de origem, Argentina ou Canadá. Razão pela qual a criança aqui nascida será nata. Nasceu em território nacional, os pais ou um ou outro não está a serviço do país de origem, então é brasileiro nato. Por isso, pessoal, o item é verdadeiro. Então, aqui encerramos 5 questões
de direito constitucional para concurso. Nas próximas questões nós falaremos dos outros critérios para reconhecer um brasileiro como sendo nato. Falamos do primeiro critério nesses 5 vídeos aqui, que é o critério da territorialidade, e nos próximos vídeos falaremos sobre os outros critérios para reconhecer quando um brasileiro é nato, a nacionalidade originária.